Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E hoje para explorar um caso que nos conduz a uma jornada perturbadora de inveja, ciúme e paixão doentia. Todas essas coisas podem conduzir uma pessoa a atos extremos. E a protagonista desse trágico enredo é uma mãe, que é uma figura tradicionalmente de amor incondicional e proteção, e o marido da sua filha. Sim, é um caso entre a sogra e o genro. Como em muitos casos, ao invés de buscar uma resolução simples de divórcio, o marido e a amante preferiram tirar a vida da única pessoa inocente dessa história. E antes de eu continuar contando essa história, eu vou pedir para que você não se esqueça de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Jéssica Caroline Ananias da Costa, de 15 anos, era filha de Célia Forte e Hamilton Ananias. A Jéssica tinha um irmão mais novo e toda a família morava na cidade de Apucarana, no estado do Paraná. Em 2007, a Jéssica, com então 15 anos, conheceu um rapaz chamado Bruno José da Silva, que na época tinha 19 anos. Segundo as reportagens, eles se conheceram porque suas famílias já eram amigas. E então eles acabaram iniciando um namoro, que inicialmente era de muito gosto por ambas as famílias. No ano seguinte, menos de um ano de namoro, a Jéssica acabou engravidando. E com isso o casal decidiu oficializar o relacionamento. Então eles foram estabelecer uma união estável no cartório. A Célia, a mãe da Jéssica, presenteou o casal com uma casa que era vizinha da dela. Então, a mãe da Jéssica tinha uma casa a mais que estava para alugar e como não tinha ninguém alugando a casa, ela decidiu ceder aquela casa para o genro e para a filha dela. Ela falou que o casal poderia morar ali o tempo que precisasse, porque ela sabia que o início de um casamento não era algo fácil, então ela quis facilitar a vida da filha dela. E aí, no final daquele ano, nasceu a filha do casal, chamada Isabela. A menina foi a maior alegria para a família. E logo a Jéssica conseguiu seu primeiro emprego em um supermercado local para ajudar no sustento da família. Nessa época, o Bruno estava cursando direito, e com isso ele fazia bicos na sua área. E por causa dessa rotina do casal, a Jéssica pediu para que sua mãe, a Célia, cuidasse da sua neta enquanto ela estivesse trabalhando. Ao que dá a entender nas matérias e também nos depoimentos e no depoimento do próprio Bruno, ele não tinha um emprego fixo, e com isso às vezes ele passava boa parte do tempo dentro de casa. Então ficava ele e a sogra dele com a filha do casal. E a partir desse momento a rotina da família passou a ser a seguinte: a Jéssica saía para trabalhar todas as manhãs, 6 dias por semana, enquanto sua mãe, Célia, ficava em casa cuidando da filha dela, que ainda era um bebezinho na época. E o Bruno também ficava em casa estudando e fazendo licitações. Até que em algum momento, em 2009, a Jéssica e o Bruno já tinham 2 anos de relacionamento nessa época. A Célia, a mãe da Jéssica, e o Bruno, o marido da Jéssica, começaram a trocar alguns olhares mais íntimos. As conversas foram ficando mais maliciosas entre eles e logo eles começaram a flertar. Por mais bizarro que isso possa parecer, tudo isso acabou resultando em um envolvimento amoroso. A Célia acabou se tornando a amante do próprio genro. A Célia, que nessa época tinha 48 anos, passou a se arrumar mais. Ela passou a usar mini saias, roupas mais decotadas, ela passou a usar maquiagens, passou a se perfumar para ir na casa da filha. Tudo isso com a desculpa de que ela estava indo cuidar da sua netinha, que tinha um pouco mais de um ano nessa época. Então, enquanto a Jéssica ia trabalhar duro para pagar a moto, o carro e as despesas da casa, o Bruno, que tinha 26 anos, frequentava ao menos uma vez por semana o motel mais caro de Apucarana com a sua sogra, com a Célia. E um ponto importante aqui é que nenhuma matéria deixa claro com quem a bebê, a filha do casal, ficava enquanto eles estavam no motel. Então não dá para saber se eles levavam a bebê junto com eles ou se eles deixavam ela com alguém, mas o fato é que eles iam a um motel com frequência. E como se isso já não bastasse, eles também tinham relações na própria cama da Jéssica. Com o passar do tempo, algumas pessoas da família passaram a perceber que algo estranho estava acontecendo entre os dois, porque eles começaram a notar que o Bruno olhava muito o corpo da sogra. Então ele ficava olhando os decotes que ela usava, as pernas dela, até mesmo em festas de família. A Célia, nesse meio tempo, acabou rompendo o casamento com seu marido, com Hamilton, e isso no início de 2010, e agora ela só queria saber mesmo era do genro dela. Com a separação, a Célia decidiu que ela iria sair de casa. E o Bruno, para tentar ajudar a sua amante,
resolveu alugar um apartamento em Arapongas, que era uma cidade ao lado, e o apartamento foi financiado pelos pais do Bruno, e como a Célia tinha se separado do marido, todos foram morar juntos nesse apartamento. Então ficou a Jéssica, o Bruno, a filha do casal e a Célia, a mãe da Jéssica e a amante do Bruno. E foi também junto o Renan, o irmão mais novo da Jéssica. O Renan, nessa época, ele tinha uns 12 ou 13 anos e ele chegou a flagrar a mãe e o cunhado em um momento íntimo. Não fica claro o que os dois estavam fazendo, se eles estavam se beijando, mas ele percebeu que tinha algo entre os dois quando ele flagrou os dois nesse momento. Eles até tentaram disfarçar, mas o Renan, mesmo sendo muito novo, ele sabia exatamente do que se tratava. Mas ele preferiu não contar nada para sua irmã, para Jéssica, e também não falou nada para o pai dele. O Renan tinha, então, conhecimento das traições e ele chegou uma vez a falar para o Bruno a se decidir entre ficar com a mãe dele ou com a irmã, porque isso que ele estava fazendo não era algo certo. E como consequência do seu relacionamento extraconjugal, o Bruno parou de ter relações com a Jéssica. Além disso, ele também se tornou muito seco e ríspido com ela. Ele se negava a ter qualquer aproximação com a sua própria esposa. Ela logo percebeu que tinha algo errado e passou a ficar muito depressiva, vendo que o casamento que há pouco tempo atrás estava indo muito bem, de uma hora para outra parecia que estava de mal a pior. Por causa desses problemas em seu casamento, a Jéssica passou a comer muito mais do que o normal e ela parece que entrou num período meio depressivo e acabou engordando muito. Ela chegou a questionar o Bruno diversas vezes, perguntando se ele estava interessado em outra mulher, mas ele sempre dizia que ela estava imaginando coisas e ficando louca. Ironicamente, a Jéssica passou a desabafar com a sua mãe, dizendo que estava suspeitando que o marido estava traindo ela. Mas a Célia, ao invés de apoiar a sua filha ou então ser sincera sobre o que estava acontecendo, ela passou a humilhar a Jéssica. Ela disse que era tudo culpa da filha dela, que tinha ficado desleixada, que tinha engordado muito e que não se cuidava mais como antes. E era por isso que o Bruno não queria mais ficar com ela. Mas a verdade é que a Jéssica não tinha tempo nem para ela mesma. Ela saía de casa cedo, ela ia trabalhar no supermercado, que não era um trabalho fácil, era pesado. Ela chegava em casa tarde e já ia cuidar da sua filha, e a filhinha dela era uma bebê e acordava muito durante a noite. Além disso, ela sempre tinha outros afazeres domésticos para serem feitos na casa. E mesmo assim, com essa rotina maluca, a Célia aconselhou que a filha tinha que se cuidar mais. No final do ano de 2011, o Bruno começou a ter uma crise de consciência. Ele falou para Célia que não era certo o que eles estavam fazendo e que era muito injusto com a Jéssica. Nesse momento, o Bruno decidiu sair do apartamento em Arapongas e voltar para casa em Apucarana. Lembrando que todo esse período, a Célia e o Bruno continuaram mantendo aquele relacionamento. E como eles estavam morando no mesmo apartamento, agora eles se encontravam mais ainda nos motéis mais caros da cidade. E eles faziam isso ao menos uma vez por semana. E aí, com o afastamento do seu amante, a Célia acabou resolvendo reatar o seu casamento com a Milton. Então eles voltaram a morar juntos. E o filho da Célia voltou junto com ela. O Bruno, a Jéssica e a filha do casal foram morar novamente na casa em Apucarana. E durante mais ou menos 1 mês e meio ou 2 meses, o Bruno e a Célia ficaram afastados. Isso por decisão do Bruno. Até que a Célia resolveu ligar para ele no serviço dele pedindo para voltarem. Ela ligou aquele dia, pediu para eles voltarem a se encontrar porque ela estava com muitas saudades dele. E naquele mesmo dia, o Bruno e a Célia voltaram a se relacionar. Mesmo morando naquele apartamento com o marido, a Célia voltou a frequentar muito a casa da filha. Ela passava quase o dia inteiro na casa da sua filha ao lado do Bruno. Mas até então a Jéssica não fazia ideia do que estava acontecendo. Até que no início de 2013, estava todo mundo na casa da Jéssica e a Célia decidiu fazer o jantar. O Bruno nesse momento estava usando o notebook na sala e então quando ele viu que a sogra dele estava indo para a cozinha, ele se levantou e foi atrás dela. Como a Jéssica já tinha uma desconfiança que o Bruno tinha um amante, ela aproveitou essa distração do marido para mexer no notebook dele, que tinha ficado aberto. E para surpresa da Jéssica, ela descobriu que o marido tinha de fato um caso. Mas era muito pior do que ela imaginava. Ela descobriu que era com a sua própria mãe. O Bruno e a Célia se conversavam através de um aplicativo de mensagens e essas mensagens ficavam gravadas no e-mail dele. Então a Jéssica sentou naquele notebook, abriu o e-mail e descobriu tudo. Ao olhar o e-mail, ali a Jéssica encontrou mensagens amorosas, carinhosas e até mensagens de cunho sexual falando das tardes maravilhosas entre o Bruno e a Célia.
Ela ficou tão chocada em saber que a própria mãe era a amante do seu marido, que ela imediatamente foi para a cozinha e começou a discutir com a mãe dela e depois ela acabou partindo para cima da mãe dela. Uma briga começou no meio da cozinha, chegando até arrancar tufos de cabelo da própria mãe, e o Bruno teve que intervir para separar a briga. E em vez de proteger e ficar do lado da sua esposa, o Bruno, obviamente, defendeu a sua sogra. A Jéssica imediatamente pegou a filha, que tinha pouco mais de 4 anos nessa época, e foi para a casa dos pais do Bruno e contou tudo o que estava acontecendo. Mais tarde, os pais do Bruno colocaram ele, a Jéssica e a Célia na mesma sala e então confrontaram o filho. Mas até então ele negou que esse caso estava acontecendo. Ele disse que a Jéssica estava ficando louca, vendo coisas onde não existia, mas a Célia resolveu contar toda a verdade. Ela virou pro Bruno e falou: "Fala a verdade, Bruno. Fala pra eles que a gente não escolhe por quem se apaixona." A Jéssica nesse momento começou a passar mal e teve que ser socorrida pelos sogros, enquanto a Célia e o Bruno decidiram ir embora para um motel. Ao que tudo indica, os pais do Bruno já sabiam dessa traição há um tempo, porque eles também perceberam os olhares que ele trocava com a sogra dele, e isso aconteceu durante uma festa de família. Nessa ocasião, eles até confrontaram a Célia, perguntaram o que estava acontecendo, e ela não negou, ela deixou as coisas no ar. Então os pais do Bruno já sabiam que tinha algo acontecendo ali. Mas como eles não tinham certeza de nada, eles decidiram não contar para Jéssica. E a Jéssica descobriu dessa pior forma possível. A partir do momento que ela descobriu tudo, ela passou a morar sozinha com a filha. O Bruno foi morar com os pais e a Célia se manteve no apartamento junto com o marido e com o filho. O Hamilton, no meio de toda essa história, disse que nunca suspeitou de nada e que na época ninguém contou para ele o que estava acontecendo. E em paralelo, a Célia e o Bruno continuaram se encontrando ao menos uma vez por semana. Mas uma coisa passou a fazer muita falta para Célia nessa época, que era a sua neta. A Célia, até aquele momento, tinha participado todos os dias da vida da sua neta. Mas agora que a Jéssica tinha descoberto as traições, ela proibiu sua mãe de ver a menina. A Célia não se importava com a própria filha, ela não se importava com a Jéssica. Ela não estava nem aí se a filha dela tinha ficado magoada ou se o que ela estava fazendo era errado. Mas com a neta, ela se importava muito. E ela queria ficar perto da neta novamente. Por causa disso, ela passou a insistir para o Bruno reatar o relacionamento com a Jéssica, para que assim ela pudesse voltar a ver a neta novamente. O Bruno deixou bem claro que ele não tinha mais nenhum amor ou interesse pela Jéssica e que ele estava perdidamente apaixonado pela sogra. Mas ele acabou sendo convencido por ela a reatar o relacionamento. Por outro lado, a Jéssica estava com muita vergonha de ter sido traída pelo seu marido com a sua própria mãe durante tantos anos, sem ela nunca ter percebido nada. Mas, de alguma forma, o Bruno conseguiu convencer a Jéssica a reatar o casamento. E também, de alguma forma, eles conseguiram deixar toda essa história apenas entre eles, sem que as outras pessoas da família soubessem. E acredita-se que a Jéssica só voltou realmente com o Bruno porque ele ameaçou contar tudo para o pai dela, para o Hamilton. E como ela não queria ver o pai dela sofrer com aquilo, ela preferiu reatar o seu casamento. E seria apenas para manter as aparências. Eles ficaram separados pouco menos de um mês e a Jéssica voltou a morar com o Bruno. E por incrível que pareça, ele e a Célia não terminaram o caso que eles tinham. O Bruno continuou traindo a Jéssica com a sogra, só que dessa vez ele tentava arranjar mais desculpas. Ele falava que estava preso no seu serviço ou que estava fazendo algum trabalho da faculdade, que nessa altura já estava no último semestre de curso. E durante uma das idas ao motel em fevereiro de 2013, a Célia teria sugerido ao Bruno que a única saída que eles tinham era eliminar a Jéssica. E o Bruno, nesse momento, não esperava algo assim, e aí ele perguntou: "O que você está querendo dizer? Você acha que a gente tem que eliminar ela? Tirar a vida da Jéssica?" E a Célia simplesmente não respondeu. Então o assunto ficou por isso mesmo. Até abril de 2013. O Hamilton e o Renan tiveram que fazer uma viagem e ficar uma semana fora nesse mês. Isso para o Renan participar de um campeonato de futebol aqui em São Paulo. E com isso a Célia ficou livre por uma semana com o Bruno. E ela combinou com o Bruno, com a amante dela, a fazer uma viagem até uma praia. Para isso, o Bruno falou para Jéssica que estava prestando um concurso e teria que ficar fora uma semana. E foi isso que eles fizeram. Eles viajaram juntos e ficaram uma semana hospedados em um hotel. Durante essa semana, a Célia falou que eles poderiam viver felizes juntos, sempre daquela forma, como eles estavam vivendo naquela uma semana,
E ela falou que seria maravilhoso os dois casarem e criarem a menina juntos, a filha do Bruno e da Jéssica. E o que parece, na verdade, é que a Célia sempre teve ciúmes e inveja da sua própria filha. Ela, na verdade, parecia que queria ter a vida da Jéssica. E nesse momento, ela voltou a falar pro Bruno que a vida seria mais fácil se a Jéssica não existisse. O Bruno realmente estava apaixonado pela Célia, pela sogra dele. E depois de uma semana vivendo como uma lua de mel, o Bruno passou a também desejar assumir o relacionamento deles e viver de vez com a Célia, e com os dois cuidando da filha dele sem a Jéssica para atrapalhar. A Célia tinha recebido de herança várias terras e ela disse que se isso acontecesse, ela venderia tudo, juntaria o dinheiro e os três poderiam viver viajando por muito tempo com esse dinheiro. Então, após uma semana de viagem, eles voltaram para casa e a partir daquele momento, os dois começaram a planejar tirar a vida da Jéssica. Para ajudar a manter as fianças de casa em dia, o Bruno e a Jéssica sempre iam ao Paraguai comprar alguns itens mais baratos e depois revender na cidade deles. O casal Diamante decidiu que usaria essa ida ao Paraguai como desculpa para que um suposto latrocínio acontecesse. O plano era que eles iriam planejar essa viagem para Paraguai, porém um homem iria abordar eles para supostamente roubar o carro da família. E então a Jéssica, durante esse falso roubo, teria sua vida tirada. E para que esse plano desse certo, eles precisariam de uma terceira pessoa que se passaria pelo criminoso. O Bruno então entrou em contato com um homem chamado Bruno Albino, que a partir daqui será chamado de Albino para que não tenha muita confusão, já que eles têm o mesmo nome. O Bruno então pediu para que o Albino comprasse uma arma e ele falou que pagaria um valor em aproximadamente R$400 para que ele o ajudasse a se livrar das provas durante aquela madrugada. O Albino disse que não tiraria a vida de ninguém, mas concordou em fazer parte do plano. O Bruno teria dado para ele uma moto como forma inicial de pagamento e seria com essa moto que ele iria até a casa do casal durante a madrugada do dia do crime para então forjar aquele assalto. O Bruno ficou 2 semanas tentando conseguir a arma, mas no final ele não conseguiu comprar. Então eles decidiram usar um objeto cortante. No dia 1º de maio, o Bruno foi mais uma vez ao motel com a Célia e lá ela perguntou se estava tudo certo com o plano deles, se eles iriam mesmo tirar a vida da Jéssica. O Bruno disse que sim, mas ele não contou detalhes de como ocorreria o crime e nem quem era a terceira pessoa envolvida nesse plano. E aí, no dia 7 de maio, o casal Diamantes se encontrou em uma praça da cidade e lá ela teria perguntado novamente se estava tudo pronto para o falso latrocínio acontecer. E o Bruno confirmou que no dia seguinte tudo ocorreria conforme o planejado. Então, no dia 8 de maio de 2013, depois de cerca de um mês planejando, a Jéssica, sem nem imaginar tudo que estava sendo armado, foi a uma apresentação de Dia das Mães da sua filha. A Célia, a mãe dela, foi junto e depois elas voltaram para casa. Enquanto isso, o Bruno estava com o Albino acertando os últimos passos do plano, como onde o carro que seria supostamente roubado seria deixado depois para ele encontrar e qual seria o horário que tudo aconteceria. Após a apresentação do Dia das Mães, o Bruno pegou a Jéssica, a filha e a sogra ali no local, deixou a Jéssica em casa e levou a filha e a Célia para o apartamento onde ela morava em Arapongas. Porque eles tinham planejado fazer aquela suposta viagem ao Paraguai, a Jéssica estava achando que iria ao Paraguai como eles sempre faziam, e essa viagem ocorreria de madrugada, então não era possível levar a menina junto. Então quem ficaria com a menina seria a Célia. Antes dos fatos, o Bruno passou a noite toda acordado, contando as horas. E o que parecia é que o Bruno estava com mais peso na consciência do que a própria mãe da Jéssica. Ela realmente sempre pareceu muito fria e de fato ela não se importava em estar mandando tirar a vida da própria filha dela. E o Bruno, mesmo não concordando 100% com aquilo, ele seguiu em frente com o plano. Ainda naquela madrugada, dia 9 de maio, por volta das 2 da manhã, a Jéssica acordou e notou que o marido não havia dormido durante a noite inteira. Ela se levantou, foi para o banheiro e ele ficou sentado na cadeira da cozinha esperando o Albino chegar. Nesse momento, a Jéssica disse o seguinte, abre aspas, não dormiu essa noite porque ficou falando com as tuas quengas, fecha aspas. E ela estava se referindo à mãe dela. O Bruno estava perdidamente apaixonado pela Célia. Ele já estava nervoso porque o plano iria acontecer, ele iria tirar a vida da própria esposa dele, e nesse momento ele teve um acesso de raiva, pegou um objeto cortante ali da cozinha, que estava em cima do balcão, e deu inicialmente 4 golpes na Jéssica. Ela tentou fugir e se trancar no banheiro, mas antes que pudesse fazer alguma coisa, o Bruno voltou a golpear ela diversas vezes. Quando a Jéssica já estava sem vida,
O Bruno notou que o Albino já estava na porta da cozinha vendo tudo. O Bruno então tirou rapidamente a sua roupa, que estava toda suja nessa altura, colocou em uma sacola junto com alguns itens de valor da casa para simular um latrocínio. Ele colocou ali também a arma do crime e o Bruno deu as chaves do carro para o Albino. O Albino então pegou tudo aquilo e foi embora junto com um comparsa, e levando o carro. O Bruno, que já havia trocado de roupa e se limpado, pegou lacres e amarrou os pés e as mãos da Jéssica. Em seguida, ele também amarrou seus próprios pés e as suas mãos. Tudo para fazer parte de uma encenação que eles haviam planejado no último mês. Mas o Bruno, por algum motivo, naquele momento, quis ligar para o pai dele, para avisar sobre o latrocínio. Então ele pegou a faca, cortou os lacres do pé dele e quando ele foi cortar o lacre das suas mãos, ele acabou se ferindo com a faca. O corte era muito profundo e o Bruno acabou espalhando muito sangue ali pela casa. Após conseguir estancar o ferimento com uma toalha, ele ligou para o pai dele aos prantos, dizendo que um criminoso havia invadido a casa e tirado a vida da Jéssica. A polícia chegou rapidamente ao local e assim que eles olharam a cena do crime, eles notaram que aquilo não parecia com latrocínio e que a cena era muito suspeita. A primeira coisa fora do eixo ali era o fato do criminoso ter usado um objeto cortante ao invés de uma arma de fogo. A Jéssica ao todo levou cerca de 25 golpes em seu corpo, e isso demonstrava raiva e algo muito pessoal entre ela e o criminoso. Além disso, o Bruno não tinha sido alvo, somente a Jéssica. Então por que uma pessoa está indo roubar um carro vai atacar apenas uma pessoa com tantos golpes assim, usando um objeto cortante, que é algo muito mais difícil de se fazer do que dar um tiro? E no primeiro depoimento do Bruno, ele conta que ele e a Jéssica estavam saindo para ir ao Paraguai naquela madrugada para comprar algumas roupas, conforme eles já estavam acostumados a fazer. Só que ele falou que naquela madrugada eles foram rendidos quando estavam saindo de casa. Ele falou que provavelmente o criminoso já sabia da rotina da família e que o crime pode ter sido premeditado. Ele falou que o ladrão amarrou ele e a Jéssica, mas ela acabou reagindo e acabou sendo golpeada pelo criminoso. Ele falou então que o homem pegou dinheiro, itens de valor da casa, o carro da família e depois fugiu. Mas como vocês podem imaginar, a polícia já estava desconfiando do Bruno. Porque geralmente é assim, quando tem um casal e um dos dois tem a vida tirada dentro de casa, quando estavam só os dois lá dentro, o primeiro a ser considerado suspeito é quem ficou vivo. Ainda mais quando a cena do crime demonstra que aquilo foi tudo uma encenação. No dia seguinte aos fatos, o Bruno da Costa foi indiciado pela polícia. E então ele foi chamado para prestar um novo depoimento. No segundo depoimento, o Bruno acabou confessando que ele tinha tirado a vida da Jéssica, mas que tudo havia sido um acidente devido ao acesso de raiva que ele teve, porque eles estavam discutindo. Ele teria dito que a Jéssica era uma pessoa muito chata, ciumenta, implicante e que brigava com ele por qualquer motivo, e que naquela noite ele estava nervoso e tirou a vida dela, mas que ele não tinha planejado aquilo. A partir dessa declaração, o Bruno foi preso e acusado de homicídio e pego em flagrante. A polícia então passou a investigar um pouco mais da vida do casal para saber se realmente o que o Bruno estava contando sobre a Jéssica era verdade. Mas então eles acabaram descobrindo outra coisa. Eles encontraram as mensagens do Bruno e da Célia. E eles descobriram que o Bruno tinha um relacionamento amoroso com a própria sogra. Após cerca de 20 dias dos fatos, a Célia foi chamada para prestar esclarecimentos. Mas ela contou uma versão totalmente diferente da do Bruno. A Célia afirmou que o Bruno a forçava a ter relações com ela e que na verdade ela nunca quis ter nada com ele. Ela falou que ele era um monstro e sempre ficava a ameaçando e ela era obrigada a ceder para ele, para que ele não fizesse nenhum mal à sua filha e à sua neta. E ela falou que ela só fazia tudo aquilo, tinha aquele caso com o seu genro, porque ela temia pela vida da filha e da neta. E mesmo diante das provas das mensagens que a polícia tinha, a Célia negou qualquer envolvimento no crime. Mas aquelas mensagens mostravam que tudo era consensual, que a Célia realmente queria ficar com o genro dela. Eles trocavam mensagens de amor, de carinho, se declaravam um para o outro. Então ficou muito claro para a polícia que toda aquela história que o Bruno a forçava a ter relações com ele era tudo mentira. A polícia contou para o Bruno sobre como a Célia tinha descrito ele e ele ficou com muita raiva, obviamente, e acabou confessando tudo em seu terceiro depoimento. Bruno contou que ele e a Célia tinham um relacionamento desde 2009 e que ele era apaixonado por ela. Ele falou que ele tinha se separado da Jéssica, mas que ele foi forçado a voltar com ela por causa da sogra.
E ele falou que fez tudo isso, inclusive cometeu o crime porque amava demais a sua sogra e queria se casar com ela. E o Bruno contou que teve a ajuda do Albino nos seus planos. A polícia então localizou esse homem e ele também foi preso. Ele ainda estava em posse dos itens de valor que foram levados da casa, e o Bruno também falou que toda a ideia do crime partiu, na verdade, da Célia, da própria mãe da Jéssica. O Bruno José da Costa Silva foi condenado a 23 anos de prisão por homicídio e conspiração. A Célia Forte também pegou 23 anos de prisão por participação no crime e também por conspiração. Mas ela não foi pega em flagrante e sempre sustentou que era obrigada a manter relações com o genro à força. A Célia foi liberada em liberdade condicional em janeiro de 2020. E o Hamilton, o marido dela e pai da Jéssica, acreditou em sua versão dos fatos, de que ela era totalmente inocente. Ele realmente acreditou que ela traía porque era obrigada a trair. Então, logo quando ela foi solta, os dois voltaram a morar juntos. E, inclusive, recentemente comemoraram 28 anos de casados. Por incrível que pareça, o Renan, o irmão da Jéssica, também acredita na versão da mãe dele. Ele a defende até hoje, afirmando que tudo ocorreu por conta do Bruno a ter obrigado a fazer tudo aquilo. O Albino foi condenado a um regime semiaberto por 10 anos, por conspiração e também por ter ajudado o Bruno a se livrar das provas. A menina, filha do casal, acabou sendo criada pelos avós paternos, o pai e a mãe do Bruno. E eles repudiaram totalmente o filho e romperam qualquer envolvimento e ligação com ele desde os fatos. Infelizmente, todo esse crime poderia ter sido completamente evitado. No caso do marido, uma decisão simples de divórcio poderia ter poupado a vida da sua esposa, mãe da sua filha. E no caso da Célia, não tem nem palavras para descrever como a falta de amor dessa mãe com a filha resultou nisso tudo. Ela traiu a confiança da própria filha e isso acabou escalando para o planejamento de um crime e acabou destruindo a família da filha e também da sua própria neta. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.